falar de um procedimento muito interessante que é a perfiloplastia. Essa perfiloplastia é realizada com ácido hialurônico, tá? Então, para que a gente possa falar um pouquinho melhor sobre isso, eu quero perguntar para a doutora Beatriz. Doutora, explique para a nossa audiência o que é a perfiloplastia. Perfeito. A perfiloplastia, na verdade, ela é utilizada tanto no cirúrgico e com ácido hialurônico, que é na harmonização facial. A que a gente vai adentrar hoje é da harmonização facial. O que se consiste a perfiloplastia? É um procedimento estético na face, onde a gente vai avaliar o quê? O perfil do paciente. O paciente vai vir em consulta, vai relatar o que incomoda ele, se é o perfil. Às vezes a gente tem um paciente que se incomoda com o nariz, com o lábio, com o mento, que seria o queixo. Então, quando a gente resulta em um procedimento que vem as três áreas, se encaixa na perfiloplastia. Geralmente o paciente chega aqui em consultório, eu acho meu nariz muito grande, não tenho um conhecimento referente à perfiloplastia. Eu acho meu mento, que é o queixo, um pouco retraído para dentro. E aí a gente vai avaliar se encaixa numa perfiloplastia, e aí a gente vai entrar com os procedimentos tanto como rinomodelação, preenchimento labial, o mento, trazer o mento, projetar um pouquinho mais para frente esse mento. Isso se encaixa numa perfiloplastia. Muito bem. E você mencionou agora que é para que esse procedimento é para dar uma harmonia melhor com a face da pessoa, é isso? Perfeito, perfeito. Traz a harmonia para o rosto, né? Às vezes muitos pacientes, eles nem sabem que necessita de uma perfiloplastia. Às vezes o paciente ele chega em consultório, ele acha que, um exemplo, que é a queixa principal hoje, né, dentro do consultório, o paciente acha que o nariz dele é muito grande, acha que ele precisa de uma rinoplastia, ou uma rinomodelação, e às vezes não é nem o nariz, às vezes o lábio é um pouco menor, menos projetado, um mento um pouco mais retraído, e aí a gente entra com procedimentos apenas no lábio ou apenas no mento, e a gente já consegue trazer essa harmonia para o rosto do paciente. É claro que dentro da perfiloplastia a gente vai trazer aí as três regiões, a gente vai analisar se essas três regiões se encaixam perfeitamente, se elas têm uma harmonia. E aí, caso precise trabalhar as três regiões, aí a gente trabalha as três regiões. Mas caso não necessite, a gente vai trabalhar apenas o que vai trazer uma harmonia para esse rosto. Um exemplo, se às vezes o paciente precisa de um preenchimento com um pouquinho de preenchimento labial, com um pouquinho de preenchimento em mento, a gente trabalha só as duas regiões. Às vezes o paciente precisa apenas da rinomodelação e um pouquinho no mento, aí a gente trabalha essas duas regiões. Aí isso já se torna uma perfiloplastia. E me diz uma coisa, esse procedimento estético, ele é indicado para qualquer idade ou tem uma idade específica, para pessoas mais velhas ou jovens também podem fazer? Como que é isso? Perfeito. Para qualquer idade, esse procedimento é um procedimento para qualquer idade. É claro que a gente vai avaliar a necessidade desse paciente. Às vezes, um exemplo, a gente está abordando esse tema aqui hoje, tem bastante gente aí vendo. Aí já começa a se avaliar, que é bem normal, já começa a se avaliar lá no espelho e, eu preciso de uma perfiloplastia. É claro que isso a gente só vai decidir dentro de consultório, numa boa avaliação. Eu digo assim, o paciente às vezes perde a estrutura do rosto e acha que precisa de uma perfiloplastia. Talvez não, talvez um preenchimento aqui de malar, talvez uma estrutura melhor para o rosto, ou às vezes é realmente uma perfiloplastia. Então tudo isso é feito em avaliação, mas não tem uma idade, ou mais novo, ou não. Essa perda que você mencionou agora se dá por quê? Olha, é super normal, com o tempo, a gente perder gordura aqui nessa região, a gente vai perdendo, vai passando aí a partir, um exemplo, né? Todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe que a gente vai deixando de produzir colágeno, né? Então a gente vai aí a partir dos 28 anos já o colágeno vai diminuindo bastante, automaticamente o organismo já vai perdendo também um pouco de gordura aqui da face, principalmente nessa região aqui de malar. E aí vai caindo a face. A gente até usa no termo na harmonização facial, efeito bulldog, que é um efeito que vai trazendo isso aqui para baixo. A gente estrutura isso com ácido hialurônico, a gente vai avaliar os pontos que a gente vai estruturar. Eu sempre bato na mesma tecla. O paciente, ele imagina que a harmonização facial é isso que a gente vê na internet. O rosto mais quadrado, aquele perfil padrão. Não, a harmonização facial são pontos específicos do rosto do paciente que a gente vai trazer uma harmonia, que a gente vai pontuar e iluminar regiões específicas.
Às vezes o paciente chega dentro de consultório com esse perfil já mais um pouco sem estrutura, com a perda dessa estrutura. Às vezes, a maioria dos homens perde muito essa estrutura aqui de mandíbula. Então tudo isso a gente consegue trazer com ácido hialurônico sem exagero, é claro. Eu sou do time harmonização facial, aí, um rejuvenescimento com saúde, uma coisa que realmente respeitando sempre as características do paciente. Eu acho que isso é extremamente importante. Um bom profissional sempre vai frisar isso dentro de consulta. E a gente vai trabalhando no rosto do paciente, preenchendo essa região, trazendo uma estrutura melhor. Às vezes o paciente perde um pouco essa estrutura aqui, a gente coloca um pouquinho de ácido aqui nessa região, o mento. Só de projetar o mento a gente já dá uma grande diferença no rosto. Trouxe o mento um pouquinho mais pra frente, a gente já consegue trazer um perfil mais harmônico. Às vezes a gente preenche um pouquinho de olheira quando o paciente tá com o rosto muito cansado. Como que a gente avalia hoje um paciente dentro de consultório, pelo menos eu como profissional? Tem 3 tipos de perfil de paciente. Eu tenho um paciente que ele tem um rosto cansado, eu tenho um paciente que ele tem um rosto triste e eu tenho um paciente que tem um rosto bravo. Claro, hipoteticamente falando, tá, gente? Então, assim, eu vou avaliar qual é o perfil desse paciente. Se esse paciente me mostra que ele tem um rosto bravo, o que eu vou avaliar? E o meu, assim. Exatamente. Igual o seu, Alexandre. O que eu vou trabalhar nesse paciente? O que eu vou avaliar? Terço superior. Aqui, tem uma feição brava? Botox. Vou colocar botox nessa região? Vou colocar botox nessa região para deixar um rosto mais harmônico, mais tranquilo, mais sereno. Se eu vejo que o paciente está com um aspecto mais triste nessa região inferior aqui do rosto, um bigodinho marcando um pouquinho, às vezes o lábio já um pouco mais envelhecido, que acontece muito. Aí a gente vai trazendo harmonia para esse rosto preenchendo o bigode, fazendo preenchimento labial e por aí vai. Entendi. E existe alguma diferença em fazer esse tipo de procedimento entre homens e mulheres ou não? Olha, existe um pouco de diferença. Na verdade, sim, o procedimento ele é o mesmo procedimento a ser feito, só que o homem ele tem uma estrutura um pouco mais pesada. Até os profissionais sabem, na hora de fazer ali o procedimento, é uma estrutura um pouco mais pesada, então a gente acaba utilizando um pouco mais de produto em homem. Mas você falou que pele? A pele um pouco mais grossa, uma camada mais grossa, então quando a gente entra com o produto ali, se for, um exemplo, se eu utilizar o mesmo tanto de produto que eu utilizar no rosto feminino, eu não vou ter um resultado tão legal quanto eu poderia ter, então eu acabo utilizando um pouco mais de produto. Quando o paciente ele nunca fez um procedimento, que aparece muito, né? Paciente que nunca fez um procedimento, está começando a conhecer agora esse mundo da harmonização facial, eu gosto de trabalhar com pouco produto. Eu sempre falo, vamos com cautela, e aí eu inicio aquele procedimento, a gente faz ali todo um planejamento facial no rosto do paciente, conversa com o paciente, explica tudo bonitinho, e aí a gente começa com o mínimo de produto possível. O paciente vem em retorno de consulta, a gente avalia, se for necessário a gente coloca mais um pouco de produto e assim vai. E me diz uma coisa, esse procedimento ele dura quanto tempo para ser realizado? Perfeito. Olha, é bem relativo, mas como a gente já tem uma técnica há um bom tempo, um preenchimento labial, eu vou demorar mais ou menos uns 30 minutos para fazer um preenchimento labial, 40 minutos. Depende muito do lábio do paciente, depende muito da face do paciente, às vezes é um pouco mais complexo. Se é um lábio muito fino, eu preciso trazer uma anatomia para esse lábio, eu preciso trazer um contorno, um volume, uma projeção. Porque, um exemplo, se a gente for pontuar várias regiões da face do paciente, o paciente chega com um aspecto que acontece também com muita frequência. Com os 3 aspectos, cansado, triste e bravo, eu vou demorar para trazer uma harmonia para o rosto desse paciente. Eu vou precisar pontuar o quê? Olheira para melhorar ali a face do paciente, eu vou precisar preencher bigode, eu vou precisar preencher malar, às vezes um pouquinho de lábio, aí eu vou vir para a parte de estrutura aqui da mandíbula. Então assim, demora um pouquinho mais, eu vou demorar em torno de 1 hora, 1 hora e meia, por aí mais ou menos. Perfeito. E me diz uma coisa, esse procedimento, você realiza esse procedimento, quanto tempo esse procedimento ele, não sei se a palavra é essa, mas dura? Perfeito, uma ótima pergunta. É muito relativo às regiões, porque cada região a gente utiliza um tipo de ácido hialurônico. A gente tem um ácido hialurônico de teor mais leve, a gente tem um ácido hialurônico de teor médio e o mais pesado. Geralmente, o mais pesado ele tem uma durabilidade maior, que são o que a gente traz estrutura para o rosto. Um exemplo, se for preencher mandíbula aqui,
Eu vou preencher com ácido mais pesado porque eu preciso projetar essa região aqui do paciente para, vamos dizer assim, entrar numa formação como se fosse o osso do paciente. A gente precisa formar essa região aqui. Ela tem a durabilidade aí mais ou menos de 1 ano, 1 ano e meio. Depende muito dos hábitos do dia a dia do paciente. Se for um preenchimento labial, eu tenho uma durabilidade aí mais ou menos de 6 a 8 meses. Se for um preenchimento de olheiras, eu vou utilizar um produto muito mais leve, porque é uma região bem delicada, então eu tenho uma durabilidade aí de 5 a 7 meses. Claro que todos esses procedimentos eles são bem relativos do dia a dia do paciente. Se é um paciente que se alimenta bem, se é um paciente que toma um colágeno, se é um paciente que bebe bastante água, eu vou ter uma durabilidade maior. Se é um paciente que fuma, que bebe, que não tem uns hábitos legais, infelizmente não vai durar tanto tempo, a gente tem um tempo menor aí, mas a gente tem um resultado legal também. Legal. Uma coisa que é importante, meninas, dizerem a vocês aqui é assim, né, como todos vocês sabem, o Silicone Center é uma clínica especializada em prótese de mama, mas vamos lá, a gente está trazendo para vocês aqui uma condição onde você vai realizar o seu sonho da prótese e também rejuvenescer, tá? Então a intenção do nosso bate-papo de hoje é colocar também a importância dos procedimentos estéticos, né, para aquelas pessoas que têm aí o sonho, né, de ficar mais femininas, mais bonitas do que vocês já são, né, evidentemente. E aí, é claro, né, um procedimento estético ele pode fazer toda a diferença. É muito importante a gente dizer aqui que tanto aquela mudança de vida, né, que você tem quando você coloca o silicone, né, porque muda a vida das pessoas aqui, existe também a mudança de vida quando você realiza um procedimento estético, tá? É claro que a gente não tem aqui para estar demonstrando para vocês, e aí eu faço um convite a todas que estão aí do outro lado aí para passar em consulta aqui com a Beatriz, porque aqui sim ela pode demonstrar a vocês aí antes e depois de resultados que nós fazemos aqui na clínica, para vocês terem a noção de como muda, tá? Muda e muda muito, tá? Existem pessoas aqui que passaram conosco, a gente tem foto aqui, você olha o antes e depois, parece outra pessoa, de verdade, tá? Então assim, vale muito a pena, tá? Vocês passarem em consulta aqui conosco, né? Você que quer passar inclusive em consulta de prótese, aproveita para passar também com a Beatriz no mesmo dia, tá? Você pode estar passando também com a Beatriz no mesmo dia, tá? É só vocês marcarem a consulta, a Beatriz vai estar aqui à disposição para poder fazer essa avaliação para vocês, tá? Muito bem, então você já falou das técnicas não, né? Mas falou um pouquinho de como é essa harmonização, quanto tempo isso dura, né, para a pessoa e quais são os cuidados que a pessoa deve ter para durar mais isso, né? Eu sei que você falou um pouquinho de bebida, você falou um pouquinho de cigarro, mas tem mais alguma coisa que a pessoa pode fazer para que esse resultado ele possa durar mais do que 7 meses, por exemplo? Na verdade, assim, é mais os hábitos saudáveis mesmo. O próprio ácido hialurônico, ele é reticulado com água. Então, um exemplo, se o seu corpo está desnutrido de água, se você não consome muita água, óbvio que vai sugar esse produto, então você vai ter uma perca desse produto muito mais rápido. Se você toma colágeno, vai auxiliar sim a sua face ficar mais bonita, o seu procedimento ser mais duradouro. É basicamente isso. E tem os cuidados, né, que a gente tem que ter depois do procedimento. Esses cuidados aí são fundamentais para a gente ter um bom resultado. O preenchimento em si, de qualquer região da face, é bem tranquilo o pós dele, é super tranquilo, você continua aí seu dia a dia normalmente depois que você faz o procedimento. A única coisa que eu sempre auxilio o paciente a fazer é não deitar em cima da região onde a gente preencheu. Um exemplo, se a gente preencheu o corpo de mandíbula, o paciente vai para casa, vai deitar em cima da região, esse produto ele é um produto, ele é bem parecido com um gel. Então para ele reticular ali na região, ele demora aí mais ou menos vamos dizer que até uma semana ele fica ali meio móvel na região. Não que ele se movimenta de você pegar, ele não vai se movimentar e sair do lugar. Mas se você dormir ali, 6 horas, 8 horas em cima do produto, você vai ter um desvio do produto da região. Então, para que não ocorra o desvio do produto da região, para que não fique ali fora, né, da harmonia do rosto, é interessante você não deitar em cima da região nas primeiras 24 horas. Os cuidadinhos básicos mesmo, não passar nenhum tipo de produto na pele aí nas primeiras 24 horas, porque quando a gente vai fazer o preenchimento,
a gente faz um pertuito para entrar a cânula. É feito com uma cânula, porque é muito mais seguro. Alguns tipos de preenchimentos eu até uso agulha, gosto de usar agulha. Tem muitos profissionais que não gostam de utilizar agulha, porque ela perfura muito ali a região. A região da face é uma região muito vascularizada, então é muito perigoso. Tem que ser um bom profissional. O profissional tem que saber o que está fazendo. E aí a maioria opta por cânula. Quando a gente trabalha com cânula, a gente vem com pertuito. O pertuito é o quê? É um furinho com uma agulha para poder entrar a cânula e deslizar pela região. Esse pertuito ele fica aí até mais ou menos 24 horas aberto. É um buraquinho bem pequenininho. Você vai passar imperceptível aí aos olhos do paciente. Porém, se você passar maquiagem, creme, produto, pode causar uma inflamação aí na região. Nunca aconteceu comigo, não conheço nenhum paciente que aconteceu, mas é perigoso, então a gente sempre auxilia o paciente a ter os cuidadinhos aí. Quando o paciente passa aqui com a gente por consulta e faz o procedimento, ele já sai aqui com um papelzinho, com todo o auxílio, e a gente também passa para ele logo após que finaliza o procedimento. Muito bom. Nós temos aqui alguns relatos, né, de pacientes que colocam a prótese de silicone conosco aqui e sempre dizem para nós, né, relatam para nós aqui sobre como mudou a vida delas, né, o fato de ter realizado a cirurgia de prótese de mama. Muitas falam pra gente assim, puxa, eu não queria ir pra praia porque eu não me sentia bem em colocar um biquíni, eu não gostava de sair muito, de ir pra festa porque eu não me sentia bem em colocar um decote e vários outros relatos, né? Para esse tipo de procedimento, né, o que as pacientes relatam para você, Beatriz, na mudança de vida quando se realiza um procedimento como a perfiloplastia? Tem bastante relatos, de verdade. Por quê? O rosto, gente, face, é cartão de visita do paciente, não da pessoa, né, do ser humano, é cartão de visita. Então, quando a gente está conversando com alguém, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a face da pessoa. Claro. Então, assim, principalmente na perfiloplastia, muitos pacientes não costumam tirar foto de perfil. Por quê? Mento muito retraído, às vezes o nariz, o lábio muito pequeno. Então, assim, depois que eu fiz a perfiloplastia, nossa, mudei até minha foto do perfil para uma foto de perfil. Então, assim, consegue tirar foto, dia a dia, mais legal. Fora a autoestima, né? A autoestima do paciente sobe lá em cima. Quando você tá com a autoestima legal, você desenvolve em tudo na sua vida, dúvida, né? Então, tem bastante relato legal aí da perfiloplastia. A gente está falando aqui de uma coisa, né? Quando a gente fala de prótese, hoje a gente está falando aqui de procedimento estético, né? E falando aqui sobre a perfiloplastia, a gente está falando de autoestima, exatamente isso, tá? Então, você que está aí do outro lado, né? Que quer mudar a sua vida, que quer se sentir mais feminina, mais bonita, quer melhorar a sua autoestima, né? Procure a Silicone Center, realize o seu sonho de prótese e realize também aqui uma avaliação com a doutora Beatriz, que eu tenho certeza que quando você vê os resultados, você vai querer fazer, porque realmente, gente, é impressionante, muda e muda muito, tá? Então, não perca essa oportunidade, tá? Uma outra coisa que eu queria perguntar, doutora, por exemplo, a gente falou aqui sobre a perfiloplastia que é realizada com o ácido hialurônico, não é isso? Isso, perfeito. A pessoa que ela passa com você para fazer esse procedimento, ela também pode fazer botox no mesmo dia ou não? Pode sim, pode sim. Na verdade, assim, a gente faz a avaliação total da face do paciente e a gente faz a indicação do que o paciente... Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente escuta o paciente, quais são as queixas do paciente. A partir dessas queixas, a gente vai tentar fazer aí uma avaliação do que ele precisa, o que realmente é necessário, porque às vezes o paciente chega aqui, eu preciso disso, preciso daquilo, e nem é isso que ele precisa para trazer harmonia para o rosto dele. Então a gente sempre faz uma avaliaçãozinha bem legal dessa face. Podemos fazer diversos procedimentos no mesmo momento, pode fazer o botox, pode fazer o preenchimento, tranquilo, todos os procedimentos juntos. E até eu acho até mais interessante fazer todos os procedimentos no mesmo dia, porque a gente já tem um resultado mais rápido e harmônico do rosto. Aí em 15 dias a gente já tem um resultado legal. E para todos esses procedimentos, tanto para o botox quanto para a perfiloplastia, qual que é, por exemplo, a pessoa ela vem, ela faz o procedimento, ela tem que retornar com você depois? Como que funciona esse retorno? Como que é? Sim, olha, o botox, como que funciona a toxina botulínica? A gente faz a aplicação, um exemplo, a gente faz a aplicação hoje, ela vai começar a ter uma ação aí a partir do 4º dia. Aí ela fica em ação no organismo até o 15º dia. Então, com 15 dias, o paciente ele retorna para a gente avaliar se ficou legal, se pegou todas as regiões. Caso fique alguma região de alguma musculatura que é um pouco mais pesada,
Aí a gente refaz, coloca mais um pouquinho de toxina e ok. Um exemplo, uma região que ela sempre consiste no retorno. Essa região de glabela aqui, ó, uma musculatura muito forte. Então, muitas vezes ela dá um retorno, a gente tem que refazer uma aplicaçãozinha nela, porque é uma região, uma musculatura muito pesada. E aí a gente faz essa avaliação, reavaliação com 15 dias, o paciente retorna, já faz parte aí do procedimento dele, esse retorno. Se necessitar de colocar mais um pouquinho, a gente coloca. Se não necessitar, a gente não coloca, até mesmo para o corpo não criar anticorpos aí com a toxina, porque tem algumas toxinas que criam, outras não. A gente aqui gosta de trabalhar com uma toxina reticulada, que é uma toxina que ela é encapsulada, que ela não cria aí anticorpos no organismo, então você vai fazer esse botox por muitos anos e ele vai ter a mesma ação por muitos anos, isso também é bem legal. E o preenchimento também, a gente também gosta, sempre que eu faço um preenchimento, eu gosto que o paciente faça o retorno pra gente primeiro avaliar, né, como ficou esse procedimento, e se precisar fazer um retoque, eu sempre deixo um pouquinho na seringa do paciente guardado para esse retorno, caso o paciente precise fazer aí um retoque. A gente faz esse retoque aí com 15 dias, até 21 dias quando é preenchimento, dependendo do que a gente preencher, qual área a gente preencher, de 15 a 21 dias.